Será que não tens mesmo tempo para gravar o teu podcast ou ele não é a tua prioridade? Eis a questão. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Dizes muitas vezes, não tenho tempo, agora não posso, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas será que não tens mesmo tempo? Ou há aqui outra coisa que está escondida por trás e tu ainda não percebeste? Na maior parte das vezes, quando nós dizemos que não temos tempo, estamos, na verdade, a dar uma desculpa esfarrapada. Estamos, na verdade, a dar uma desculpa e a empurrar com a barriga algo que temos medo de fazer, estamos receosos a fazer, não queremos fazer, não temos muita vontade de fazer ou temos vontade de fazer, mas ainda assim há um mas aqui por trás. Porque, na realidade, não é uma questão de tempo, é uma questão de priorização. É uma questão de priorizar. E aqui está a grande diferença. Porque a verdade sobre o tempo é que todos nós temos exatamente as mesmas horas, os mesmos minutos, os mesmos segundos por dia. Todos temos exatamente os mesmos 7 dias em cada semana, os mesmos 30, 31 ou 28 ou 29 dias por mês, os mesmos 365 ou 366 dias por ano. Mas porquê que será que há alguns que fazem tudo e mais alguma coisa e para outros nunca há tempo para nada? Será que tu te colocas neste grupo de tenho tempo para tudo e mais alguma coisa? Ou será que tu te colocas no grupo de não tenho tempo para nada? E isto também começa a ser uma crença que tu tens interiorizada. Será que tu realmente não tens tempo? Ou será que aquilo que tu queres, que é ter um podcast no teu negócio, ainda não é uma prioridade para ti? Já começaste a pensar sobre isto? Eu sei que tu que estás aí desse lado a ouvir-me, tens provavelmente na tua lista de desejos para este ano criar o meu podcast. Mas porquê que ainda não fizeste? Já refletiste sobre isso? É mesmo uma questão de tempo ou ainda não trouxeste o podcast para o topo da tua lista? Provavelmente é isso que te acontece. Provavelmente ainda não trouxeste o podcast para o topo da lista, porque estás demasiado ocupado, demasiado ocupada com atividadezinhas, tarefazinhas que realmente não te trazem a autoridade que tu procuras e que tu precisas e que tu desejas. Estás a priorizar tarefas que ainda não te trazem o posicionamento que tu queres. Então, porquê que continuas ocupado? Porquê que continuas sem priorizar essas tarefas? E porquê que não colocas o podcast nesta tarefa importante e urgente que tu tens que fazer para o teu negócio? Será que é por esta tarefa podcast ser grande demais? Se assim é, hoje vou ajudar-te a desconstruir este monstro de 7 cabeças, porque o podcast não é um monstro de 7 cabeças. Não, nada disso. O podcast é e pode ser algo leve para o teu negócio. Quando tu pensas num podcast, não podes pensar em criar um podcast e ter aqui uma lista infindável de coisas. Não. É necessário estrutura, é necessário organização, é necessário realmente tu pensares e definires com intencionalidade todos esses passos. E aqui há algo que pode fazer toda a diferença, que é não fazeres este processo sozinho ou este processo sozinha. Porque ao tentares fazer isto sozinho, ao tentares fazer isto sozinha, isto parece tão grande, parece tão complicado que tu nem sequer começas. E depois, fazer o meu podcast ou criar o meu podcast continua na tua lista de tarefas e nunca mais passa para prioridade. Então, na verdade, tu tens aqui uma oportunidade única,
que é deixares de dizeres que não tens tempo e realmente tomares consciência que a tua dificuldade é a falta de estrutura. É realmente não teres aqui um passo a passo que te vai ajudar. É a falta de estratégia e intencionalidade. É talvez a falta de organização. É não saberes muito bem que ferramentas utilizares. Então, é aqui que eu entro. É aqui que a Escola Portuguesa de Podcasting entra com os seus produtos, com os seus serviços, com aquilo que pode ajudar-te. E deixares de uma vez por todas de te focares apenas em stories que desaparecem rapidamente, deixares de uma vez por todas de te focares em feed efêmero que já ninguém vê e começares a criar conteúdo que realmente trabalha para ti. Conteúdo que é ativo e que é estratégico e que é evergreen e que acima de tudo faz a diferença em quem te ouve, que te vai posicionar de uma vez por todas com autoridade. Então, se realmente queres colocar o podcast como prioridade na tua lista, se realmente queres deixar de uma vez por todas de dizeres que não tens tempo para o podcast e tornares o podcast a tua prioridade, a prioridade para o teu negócio e começares a criar conteúdo ativo, intencional, que vai ajudar a servir o teu negócio, este é o momento certo. Em breve terás aqui a oportunidade de te inscreveres num desafio em apenas 5 dias, onde vou mostrar-te este passo a passo para tu poderes desenhar o teu podcast de negócio. Se queres saber tudo em primeira mão, envia-me já uma mensagem. Vai às minhas redes sociais e diz: Lidiana, quer saber tudo sobre o desafio, que eu envio-te o link em primeira mão. Fica à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, partilha este episódio com alguém que tenha o seu podcast na lista e ainda não o tenha feito como prioridade. Um beijinho muito sonoro. Schwack!